ela é feita principalmente a partir do Novo Testamento. Então, a partir do Novo Testamento, nós lançamos um golpe de vista para o Antigo, para a Antiga Aliança, e vemos como os autores de Novo Testamento qualificavam a Antiga Aliança, como é que eles lidavam com ela. E a questão, o aspecto autoritativo, né, o aspecto inspiracional com que eles qualificavam esses textos. Então vemos aí a condensação desses 39 livros, 24 livros, 39 nosso, 24 na Tanakh, como autoridade divina, autoridade inspirada. E aí vemos as nomenclaturas que eles empregam para falar acerca dele. A primeira que temos aqui é graphe, escritura. É com muita frequência que encontramos a palavra escritura, graphe, nos escritos do Novo Testamento. Ela às vezes aparece no singular e às vezes no plural, normalmente precedida pelo artigo, no caso regrafe, né? Mas às vezes sem o mesmo. Todavia, mesmo quando o artigo se faz ausente, alguma outra característica indica essa definição. Por exemplo, o uso de algum adjetivo. João 19:37, Romanos 16:26. Embora o seu uso extrabíblico seja mais lato, ou seja, mais geral, a palavra sempre é utilizada no Novo Testamento com o sentido de escrituras sagradas. Então você vê, não é que essa palavra foi cunhada para a Bíblia, essa palavra é de uso lato. Outros autores, Hesíodo, né, Homero, usavam essas palavras, né, empregavam aos seus textos. Mas sempre que essa palavra vai ser usada no contexto bíblico, é dada a ela uma característica especial. Então, por exemplo, em João 19, que é o texto que pegamos aqui, João 19:37, diz aqui, ó, e outra vez diz a Escritura, que no caso aqui, né, graphe, escritura, teremos aqui o artigo, que para nós é a, para eles vai ser regrafe, a Escritura, verão aquele que transpassaram. Então, quando o Senhor Jesus usou esse qualitativo, a Escritura, ele definiu de que Escritura estamos falando. Estamos falando do conjunto de escrituras do que chamamos hoje Antigo Testamento, e que nesta situação, no contexto desta fala do Senhor Jesus, era lei, profetas e salmos. Ou a lei e os profetas simplesmente. E às vezes nem se empregava lei, profetas e salmos, mas simplesmente a lei e os profetas. Já se entendia o conjunto de livros inspirados do Antigo Testamento, né? A Escritura, como definição de um livro específico, de um conjunto de livros. E aí temos grafai. Grafai é um outro termo empregado. Grafai é escrituras. É o plural. Então o grego ele flexiona o substantivo. E aí consegue o plural. Com isso temos, por exemplo, em 1 de Coríntios 15:3, esse termo sendo empregado, grafai, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aquilo que Cristo usa como a Escritura, num conjunto, qualificando este conjunto de livros como a Escritura, Paulo faz questão de usar o substantivo, porque ele usa a questão de Cristo ser indicado em todo o conjunto de livros. Então ele quer especificar na Torá, no Neviim, no Ketubim, nas Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Gênesis, a Torá indicava isso, o Neviim indicava isso, o Ketubim indicava isso, Salmos indicava isso, por exemplo. Salmos, lei, profetas e salmos. Existe um salmo que trata especificamente acerca da vida, a morte e ressurreição do Messias, e que foi completamente realizado no Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras assim o afirmam. Grafai, agiai, Escrituras sagradas. Com Escrituras sagradas, vemos aqui a forma plural. A forma plural denota as Escrituras sagradas como um todo,
pelo que sua força é mais coletiva do que distributiva. Não há nenhuma passagem que a forma plural indique claramente os livros, considerados como entidades separadas. Embora o trecho de 2 de Pedro 3,16 use a forma plural de uma maneira que quase se aproxima desse sentido, embora haja estudiosos que afirmam que a expressão significa outras passagens. Então, com isso, ele afirma que esse emprego da palavra gafrai, agiai, ele traz um sentido distributivo, ou seja, é uma força mais coletiva do que distributiva, é o contrário, coletiva. Então ele pega os livros, que são livros diversos, mas ele aplica sobre eles de forma coletiva. Ele aplica esse qualitativo, escrituras sagradas, voltando-se para o coletivo de livros, não distributivamente, especificamente este ou aquele livro, este conjunto ou aquele conjunto de livros, mas sim o coletivo dos livros, escrituras sagradas. E aí temos um exemplo aqui de Romanos 1 e 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Nas Santas Escrituras. Então ele fala, ao longo desse conjunto de livros que são santos, que são hagiai, né, que são santos, você vai encontrar exatamente aquilo que ele prometeu, o qual antes prometeu pelos santos profetas nas Santas Escrituras. Aí você tem um termo voltado, aplicado sobre eles de forma coletiva. Hieragramata, Santas Escrituras, Hieragramata. E aí já chegamos aqui à página 6. Página 6, já vimos grafai, agiai, agora hieragramata. A expressão hieragramata, que significa as Santas Escrituras, conforme 2 de Timóteo 3,15, é o único caso claro, embora o trecho de Jó 5,47 aproxime-se desse sentido técnico. Quando Paulo usa o vocábulo grama, agora vamos ver primeiro hieragramata, depois vamos ver a questão do grama. 2 de Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice sabes as Santas Escrituras ou as Sagradas Letras. Então traz mais o sentido de Sagradas Letras do que Santas Escrituras. Cada termo traz um sentido, cada termo traz uma especificidade. Aqui na tradução que eu tinha de Bíblia online, eu consegui Santas Escrituras, mas eu já vi Bíblias com Sagradas Letras. Com Sagradas Letras, temos aí Paulo falando acerca de Timóteo e da sua formação. Então, por exemplo, Sagradas Letras, o grama, o gramata, por exemplo, que vai dar origem ao gramática, que hoje estudamos na escola, a gramática. O que a gramática faz? Ela analisa textos, ela analisa regras, ela analisa a formação do texto, né, a forma correta de se escrever. Então, quando vemos isso empregado à Bíblia, estamos observando que Paulo, no diálogo com o seu filho na fé, Timóteo, ele está relembrando a ele acerca da sua formação. É como que alguém que aprendeu a ler e escrever na Bíblia. Aí Paulo usa esse qualitativo, as Sagradas Letras. Ou seja, essas primeiras letras com as quais você foi alfabetizado. Ou seja, você cresceu numa cultura bíblica. Você foi alimentado com ela, pela tua mãe, pela tua avó. Isso é forte em você. Isso é a sua constituição de ser, né? A sua constituição intelectual. Você tem isso na sua formação. Paulo estava incentivando, ainda mais aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ou seja, final do ministério de Paulo. Paulo já está incentivando seu filho na fé, no qual ele investiu tanto, no qual ele confia tanto. Ele está incentivando ele a dar continuidade a esta obra. Ele está fazendo ele lembrar que a sua formação é bíblica. E aí ele usa o hieragramata, as Sagradas Letras, né, que aqui aparece como escrituras. O grama, escrito. Aí nós temos um outro qualitativo. Quando Paulo usa o vocábulo grego grama, com frequência ele o faz em sentido um tanto depreciatório. Agora compreenda qual é o sentido que Paulo está dando a este uso. Você tem que compreender por que ele faz isso. Olha só em Romanos 2,29. Mas é judeu o que o é no interior. A circuncisão aqui é no coração, aqui é do coração,
Paulo está querendo livrar a igreja dessa interpretação puramente literalista, que abandona o sentido espiritual e a essência da Escritura, daquilo que está sendo ensinado. Você pegou a forma, por exemplo, veio a questão sabática. Por que Jesus entrou em tantos conflitos com os judeus em relação ao sábado? Será que Jesus pretendia ter problema com eles? Será que Jesus pretendia simplesmente causar problemas? Causar escândalo? Jamais. Inclusive Jesus não veio para derrubar, para extinguir, para destruir, para abrogar a lei. Ele veio para fazê-la cumprir. Como é que Jesus podia fazer cumprir a lei desrespeitando o sábado, conforme os fariseus assim o acusavam? Colhia espigas, curava enfermos, porque Jesus estava trazendo a eles a essência daquilo que foi escrito. Então, se Jesus estava fazendo isso e estava contrariando eles na prática deles de guarda do sábado, eles estavam guardando o sábado por formalidade e já haviam perdido a essência. Eles se apegaram à forma e perderam a essência. Isso não é eu que digo, isso não são os teólogos de hoje que dizem. Isso quem diz é o próprio Senhor Jesus, uma vez que contrariava a forma deles guardarem o sábado. Por isso que Jesus fala, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. E Jesus falou em outra ocasião, aqui está quem é maior que o sábado. Com isso vemos, qual a essência do sábado? Servir a Deus. Como se serve a Deus? Estando em Cristo Jesus. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Aquele que está em Jesus guarda o sábado. Tem a essência dele. Então, a discussão de Paulo aqui vai nesse viés. Você está perdendo a essência se apegando à forma. A circuncisão não é a que é no exterior, no despojar da carne, né? O judeu, aquele que é por um nascimento genealógico, mas é judeu que é no interior. Qual é o interior? O que ele quer dizer com isso? A essência. O que era ser judeu? Era ser o povo da lei, o povo que tinha um pacto e uma aliança com Deus. Jesus fez uma nova aliança com quem? Todos aqueles que crerem. Aquele que crê hoje é o judeu, não externamente, mas no interior. Filho de Abraão segundo a fé. Inclusive Paulo vai discutir esse tema em Gálatas. E circuncisão aqui é no coração. Não é mais o despojar-se da carne, mas o realizar um pacto, uma aliança com Deus. O judeu é pactuado com Deus por meio da circuncisão, despojamento da carne. O crente é pactuado com Deus através da aliança que ele tem no coração. A sua lei está escrita no seu coração. É a lei do Espírito. Aí, ó, no Espírito, não na letra. E aí onde entra a questão do grama. O grama que Paulo está empregando aqui é com relação à forma da letra. A forma da letra, você vê? Não é a essência. Então a essência do Antigo Testamento é completamente inspirada. Mas a forma da letra tem que ser submetida à inspiração do Espírito. Por isso que o Antigo Testamento é lido através do Novo. Não pode ser feito como algumas seitas que desprezam o Antigo Testamento. Mas também não pode ser lido na sua literalidade. Ele tem que ser lido através da inspiração do Novo. Aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe através do Novo Testamento. Ele é o óculos por meio do qual você lê a letra do Antigo e encontra a essência dela. O judeu ficou apegado à forma. Por isso que Paulo emprega aqui o termo grama, no sentido da forma da letra. Togegramenon, coisa escrita. A expressão togegramenon, que significa coisa escrita, de 2 de Coríntios 4:13, 1 de Coríntios 15:54, como no plural, Lucas 18:31, Gálatas 3:10, João 12:16. E refere-se a alguma passagem ou algum grupo de passagens em termos de seu conteúdo. Vemos que alguns termos se referem ao conjunto, como ele falou lá atrás acerca da autoridade de conjunto, coletiva, né? Não distributiva, sim coletiva. E outros termos se voltam para passagens específicas, para um trecho específico, como a gente vê aqui no exemplo. Os dois, o exemplo de Daniel e o exemplo de Gálatas. Daniel 9:11
Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos, veja, que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Veja que Moisés não escreveu o Neviim, é de Josué para frente. Veja que Moisés não escreveu o Ketubim, né? Os livros sapiensais, poéticos e os livros históricos do Antigo Testamento, Tanakh. Moisés escreveu o Pentateuco, Torá. Então, o Togegramenon aplica-se a esse trecho. Estão escritos Togegramenon. Aonde? Na Torá, escrita por Moisés. Ele não está se referindo ao conjunto de Antigo Testamento, mas a esse trecho. E Gálatas 3,10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então ele está se referindo principalmente aqui também a Pentateuco, a Torá, textos de Moisés. É isso que eles estão fazendo aqui, se referindo a um trecho específico do Antigo Testamento, Togegramenon. Tobiblion, aqui um termo extremamente importante para nós. Tobiblion. A expressão Tobiblion é um termo usado na Septuaginta que indica algum livro particular das Escrituras. Daniel 17:18. Em Daniel 9:2, sua utilização na forma plural poderia ser uma alusão à coletânea da literatura profética. Inclusive, Daniel, que leu em Jeremias acerca da profecia dos 70 anos, e na busca pela realização dessa profecia, é-lhe revelado a profecia das 70 semanas, a revelação das 70 semanas. E Daniel provavelmente lia um conjunto de livros. Há uma tese que diz que o livro dos 12 profetas menores eram organizados em conjunto com o livro de Jeremias. Então é possível que esse Biblos, aqui, esse Tobiblion de Daniel, se aplique a esse conjunto, esse estojo de livros. A expressão Biblos, livro, é usada de maneira similar no singular, não ocorrendo nunca no plural, na Bíblia grega, embora essas duas palavras não se tivessem ainda estabelecido como expressões. Esse é o seu uso mais característico, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento. Então vemos Tobiblion, o livro. Jeremias 25, por exemplo, diz: E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, Tobiblion, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Então, a Septuaginta emprega o texto grego, koiné, Novo Testamento, e designa, traduz esse termo hebraico que foi aplicado na Bíblia Tanakh, na Bíblia hebraica, aplica Tobiblion para dizer que o autor, Jeremias, em 25:13, estava se referindo a um livro específico, neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Agora, esse termo, extremamente importante. Primeiro vou fazer uma leitura aqui acerca de Bíblia. A palavra grega biblos significa um livro, um escrito qualquer, tendo o mesmo servido para indicar o livro da vida, como se vê em Apocalipse 3:5. Isto é, um livro sagrado. Estritamente falando, Biblos era um livro, e biblion, um livrinho. A palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, segundo cremos, eu também creio assim, veio designar o livro dos livros, as escrituras sagradas compostas de Antigo e Novo Testamento, a principal fonte de ensinamentos religiosos e éticos da nossa civilização. Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos gregos já chamavam suas escrituras sagradas de Bíblia, ou seja, os livros, né? Conjunto de livros sagrados. Quando esse título foi então transferido para a versão latina, foi traduzido no singular, dando a entender que o livro é a Bíblia. Então existe uma questão aí entre o Bíblio, o Biblos, do grego, que já qualificava o conjunto de livros como sagrado, como um conjunto de livros sagrados, que é traduzido para o latim já como Bíblia no singular, mas designando esse conjunto de livros que compõe agora um livro só.
a Bíblia Sagrada. Agora, veja aí o surgimento de testamento. Testamento, as terminologias Antigo Testamento e Novo Testamento são duas expressões que vêm sendo usadas desde os fins do século II d.C. para distinguir entre as escrituras judaicas e escrituras cristãs. Então temos na nossa Bíblia Sagrada duas divisões muito importantes, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento escrito em hebraico, a partir de Moisés, né, até próximo aí da época do Novo Testamento, hebraico e aramaico, escrito em hebraico e aramaico, e principalmente dentro da sociedade e cultura judaica. E aí o Novo Testamento depois se relacionando mais com a cultura grega. E aí com isso temos o quê? Para distinguir as escrituras judaicas e as cristãs. Alguns preferem a palavra pacto, porque é a palavra que traduz melhor, de forma mais específica, o termo diateque. Então na Septuaginta, né, e nos textos do Novo Testamento, quando trata-se de pacto, né, de aliança, usa-se diateque. E diateque tem que ser mais especificamente traduzido como pacto, para o português, por exemplo. Mas qual é o problema? Existe um problema conceitual aqui. Um problema conceitual. Mesmo que nós empreguemos o sinônimo melhor qualificado, ele não vai dar o sentido esperado. Porque pacto tem uma conotação diferente de testamento, que é o testamentum, do latim, quando a Septuaginta sofre a tradução para a Vulgata Latina. Buscou-se um sinônimo que trouxesse todo o sentido teológico empregado no diateque da Septuaginta. E aí o melhor termo encontrado foi testamentum, principalmente por causa desse texto aqui, ó. Nós vamos expor agora. Hebreus 9, 16 e 17. Perceba, porque onde há testamento, e aí nós poderíamos ter diateque e traduzindo por pacto, mas não traria o sentido técnico que a sociedade latina, por exemplo, empregava a pacto e empregava testamento. Pacto é um pacto, por exemplo, duas pessoas vivas podem fazer um pacto e ele já está valendo. Ele já está, já tem força, né? Já pode ser homologado e entrar em ação com a vida dos dois pactuados. Agora, testamento guarda o sentido que o autor dos Hebreus pretendia. Porque o testamento necessariamente só entra em vigor com a morte do testador. E aí temos, dentro desse sentido, a questão de Cristo e o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Quando morre o testador, o testamento passa a vigorar e nós assim temos o privilégio de, com esse testamento em mãos, termos acesso à herança. Qual a herança? Toda a obra que Cristo Jesus realizou para nós. A salvação em Cristo Jesus que vimos em soteriologia. A obra de Cristo Jesus que vimos em cristologia. Tá lembrado? Então, o termo testamento guarda melhor significado, profundidade, entendimento àquilo que queremos expressar, no sentido da força do testamento com a morte do testador. E aí com o sangue da nova aliança sendo derramado por nós e o corpo de Cristo Jesus sendo oferecido vicariamente em sacrifício por nós, temos a fundação da nova aliança, né? Inclusive o início do Novo Testamento, né? Com João Batista como último personagem profeta do Antigo Testamento, Jesus como o Cordeiro da Nova Aliança, o testamento sendo firmado na ceia que ele celebrou com os discípulos. A última ceia já firmou o compromisso, está feito ali, está dada a palavra de compromisso, e essa palavra de compromisso entrará em vigor com a morte do testador, com a morte de Cristo Jesus na cruz e o derramamento de sangue. Aí tem-se início o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento estende-se até, adentra ao Novo Testamento, e no Novo Testamento temos o Cristo firmando o novo pacto, a nova aliança. Testamento. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. E o 17, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Vê? Então com isso temos o emprego da palavra testamento em preferência a pacto para a tradução de diateque.
tá ok? Então por isso que é empregado desta forma. Então com isso temos o estudo que elaboramos aqui com relação aos nomes e títulos empregados ao Antigo Testamento. Na continuidade vamos falar acerca da formação do Antigo Testamento, página 7, tá ok? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, agradeço e que todos nós possamos ter um bom aproveitamento destas aulas de introdução ao Antigo Testamento. Amém?